Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 239 de Tokyo Revengers que acabou de sair. Lembrando que o capítulo tá em inglês, mas conforme eu for lendo eu vou traduzindo. E após a leitura eu vou fazer a análise do capítulo e trazer algumas teorias de coisas que eu imagino que devem acontecer nos próximos capítulos. E antes de começar a leitura, por favor, não esquece de já deixar o like no vídeo, se inscrever caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho para ser notificado e sempre ficar sabendo quando saírem novos vídeos, ok? Vamos lá! Mais uma vez vazaram imagens antes da hora e eu fiz um short comentando sobre isso. Quem acompanha esse short já sabe o que vai ser, mas eu vou apontar quais foram. E lembrando que o capítulo anterior terminou com Takemichi, Shifuyu e Hakai indo prestigiar o Mitsuya no concurso de moda. Com os desejos de Draken em mente, Mitsuya vai ao palco. Aí tem o locutor falando. E então, a rodada final do Prêmio Nacional de Design de Moda Iniciante começa. Aí o Takemichi fala, eu tô tão nervoso. E o Shifuyu, quando é a vez do Mitsuya? E o Hakai diz, deixa eu ver. Aí mostra a plateia do evento e o locutor fala, introduzindo os jurados. Aí na placa tem o nome do evento, que eu traduzi como Prêmio Nacional de Design de Moda Iniciante. E o nome do capítulo é Roubar a Cena. Aí o Takemichi fala, uau, que bonito! E aí tá vendo as modelos desfilando na passarela. O locutor fala, entrada número 1, Miho Suzukui com o tema multicamada. Aí o Shifuyu e o Hakai falam, muito legal! E o Shifuyu diz, não pode contudo superar o meu estilo. Aí o Takemichi fala, Shifuyu, supera isso aí. O Shifuyu tá cismado com esse senso de moda dele, né? Enfim. Aí mostra um flashback do Mitsuya do capítulo anterior, em que ele diz, eu realmente queria mostrar a ele. E esse flashback é uma lembrança do Takemichi, e ele diz o seguinte, eu me pergunto se o Mitsuya pode ganhar. Aí o Shifuyu diz, isso não é uma competição de alto nível? O Shifuyu tá cheio dos venenos, né? Tá com a língua muito afiada. Aí o Hakai retruca, como assim? Não. Taka-chan vai vencer. Enquanto isso, no backstage, tá lá mostrando as modelos, mudando de roupa e tal, enfim. Aí enquanto isso tem alguém passando com um carrinho, que grita, com licença, abra um caminho, tô passando. E quem fala isso é aquela menina do clube de costura, que eu tô tentando lembrar o nome. E ela diz, com licença, como é que é o nome dessa menina mesmo? Não, Yuzuha não é. Enfim, deixa pra lá. Enfim, aí essa menina fala, com licença, eu consegui todos os materiais que você precisava, Prezi. Se ela falou Prezi, ela só pode estar se referindo ao Mitsuya, já que na época do colégio Mitsuya era o presidente do clube de costura. Aí aparece o Mitsuya com um alfinete na boca e aí ele fala, eu já falei pra você parar de me chamar assim, Yasuda-san. Yasuda, esse é o nome dela. Aí ela fala, desculpa. Aí tá rolando uma conversa aqui, provavelmente é o Mitsuya que fala. Você pode me passar aquelas coisas? Aí ela diz, sim. Aí alguém fala, incrível, isso é muito esvoaçante. Aí o Mitsuya fala, certo, com isso... Aí a Yasuda fala, tá pronto, não tá? E tem as outras menininhas do clube de costura, que também foram lá ajudar o Mitsuya. E aí o Mitsuya diz, sim. E aí o Mitsuya fala, muito obrigada a todas por terem me ajudado de graça. E elas respondem, sem problemas. A Yasuda fala, tudo pelo seu futuro brilhante, Prezi. Mitsuya responde, eu já falei pra parar de me chamar assim. A Yasuda fala, desculpa. Aí Mitsuya fica em silêncio, provavelmente contemplando sua obra de arte. Aí o locutor fala, entrada número 15, Takashi Mitsuya. Tá chegando a hora da verdade. Aí as meninas falam, aqui vamos nós. O Mitsuya suspira, e aí aparece o Hakai dizendo, é a vez do Taka-chan! O que vamos fazer, Shifuyu? Aí o Shifuyu responde, cala a boca. Essa interação entre eles tá ótima. E aí o locutor, ele tinha anunciado, né, a entrada do Mitsuya, e aí ele diz, com o seu tema, dragões gêmeos. Caraca! Que irado! Sensacional esse tema. Gente, olha a roupa do Mitsuya, cara. Esse menino realmente tem muito talento, né? É impressionante o que ele conseguiu fazer em uma semana. Aí o locutor diz, dançando no céu, há 2 dragões. Aí tem uma moça que fala, possivelmente a jurada, ela diz o seguinte, que esplêndido, muito ousado e ainda muito meticuloso. O locutor fala, o renomado dragão sobe ao paraíso em leve cachemir, que é cachemira, né? Aquele tecido que eu não sei explicar o que é. Aí um outro jurado fala,
incrível! E o locutor continua dizendo. E o outro dragão cai à terra, coberto com um veludo pesado, buscando por amor. É tamanha a expressão dessa peça. E aí mostra o Takemichi olhando surpreso as roupas do Mitsuya. Aí mostra o Takemichi emocionado, né, com os olhos marejados. E ele pensa o seguinte: Draken-kun, você tá vendo isso? Eu tinha esquecido de comentar, mas os três apareceram no vestido do pijama da Thousand Winters. Aí o locutor fala: e isso marca o final do Prêmio Nacional de Design de Moda Iniciante de 2008. Nós iremos agora anunciar o vencedor desse prêmio. Eu mostrei uma imagem do Takemichi, Shifuyu Hakai, esperando ansiosamente o resultado do prêmio. E o locutor fala: esse ano o vencedor é... And the Oscar goes to... Entrada número 15. Takashi Mitsuya. Cara, que incrível. Ele conseguiu ganhar a parada com uma semana tendo bloqueio de criatividade. Enfim, ele é muito talentoso. Aí o Takemichi fala: Mitsuya-kun é de fato uma pessoa incrível. Concordo. O locutor fala: o palco é seu. Aí o Takemichi pensa: ele não pertence ao mundo dos delinquentes. Ao invés disso, ele deveria estar nesse mundo, ou seja, o mundo da moda. Aí o Mitsuya tá subindo no palco, mas essa bota é conhecida. Aí a plateia começa a comentar: hã? O que é isso? Eu acho que estamos chegando nas imagens que foram vazadas. E cara, essa imagem tá sensacional. O Mitsuya subiu usando o uniforme da Toman. Ele raspou o cabelo, né, do lado direito, pra aparecer a tatuagem de dragão. E deixou todo mundo chocado, inclusive eu quando eu vi isso pela primeira vez. Né? Reparem como ele anda confiante pelo palco. E reparem também o tamanho do pescoço do Mitsuya, gente. O que é isso? Cara, por que o Ken Akui desenha personagem tão pescoçudo, cara? Eu não entendo isso. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu fiquei tão empolgado que eu esqueci de comentar o pensamento do Takemichi. Ele diz: tatuagem do dragão, um uniforme. Aí o Takemichi fala: Mitsuya-kun. Óbvio que ele tá espantado, né? Ninguém esperava isso. Aí o Mitsuya se dirige ao microfone e diz: primeiro e mais importante, muito obrigado pelo prêmio de novato. Aí as pessoas da plateia começam a cochichar. Isso é um uniforme de gangue, não é? Ele é um bozoku? Só um detalhe. Bozoku é um termo que se refere aos membros de gangues de motocicleta. E no caso, Tokyo Revengers fala muito disso. Depois eu vou falar sobre isso com mais calma na hora da análise. Vamos continuar. Aí o Mitsuya esboça um sorriso e pensa: você tá vendo isso, Draken? Aí o Mitsuya continua o discurso. Há alguns dias atrás, um novato desamparado veio até mim. Na tradução em inglês está como Junior, mas em japonês o original provavelmente queria dizer Kohai. E Kohai passa a ideia de novato, né, que se contrapõe a um senpai. Senpai é um veterano, é um cara que é um mentor. E essa é a forma que o Mitsuya enxerga o Takemichi, já que ele é um cara mais velho, né? Enfim, continuando. Alguns dias atrás, um novato desamparado veio até mim e me disse isso: eu vou lutar contra um antigo amigo. Aí o Takemichi pensa: isso é sobre mim? Aí o Mitsuya fala: Takemichi. E olha pro Takemichi e diz o seguinte: você se importa que eu te acompanhe? Aí o Takemichi faz aquela cara de: hã? O que tá acontecendo aqui? Aí nessa hora tá rolando um burburinho louco, né, na plateia. E aí o Mitsuya diz o seguinte: eu estou rejeitando esse prêmio. Aí a plateia, que já tava chocada, fica: ah, que isso? Como assim? Porque, cara, realmente é chocante. É o tipo da coisa que eu não imaginava que ia acontecer. Eu não imaginava que ele ia recusar o prêmio. E a cara do Takemichi, do Shifuyu e Hakai tá impagável. Gente, esse concurso é uma treta só, né? Aí também estão as meninas do clube de costura surpresas, chocadas, óbvio. Aí o Mitsuya se curva e ele continua dizendo: eu peço desculpas a todos que me ajudaram e aos jurados que me escolheram. Aí um dos jurados dá um murro na mesa e fala: você só pode estar de brincadeira. E outro jurado fala: como você ousa tratar assim um prêmio de prestígio como esse? Você perdeu a cabeça? Aí um jurado diz: você vai arruinar o seu futuro assim? E o Mitsuya continua ouvindo isso curvado, né? Demonstrando respeito. Cara, olha isso. A plateia tá putaça. Começou a atacar garrafa, papel, livro no palco, né? No Mitsuya. E a plateia começa a gritar: para de brincadeira. Isso aqui não é um show de comédia. A Mitsuya ignora isso, ignora as garrafas voando e diz: não importa o quão incrível seja o prêmio.
Se você abandonar os amigos que te fizeram feliz por isso, então esse prêmio é uma merda. Caraca, eu tô impressionada como o Ken Wakui conseguiu criar uma treta, um capítulo sensacional durante um desfile de moda. Enfim, aí novamente o Takemichi tá com os olhos marejados e a plateia continua puta, gritando: sai daí! Você não faz sentido! E agora aqui no cantinho. O real troféu foram os amigos que ele fez ao longo do caminho. Galera, esse capítulo pra mim foi espetacular. E não vai embora porque tem várias coisas nas entrelinhas. E várias coisas que eu quero comentar com vocês a partir de agora, ok? E várias teorias também, então continue comigo. O Dragão Gêmeo está oficialmente de volta e do jeitinho que a gente queria ver. Galera, várias previsões que eu trouxe nos últimos vídeos acabaram se concretizando nesse capítulo. E uma delas foi que o Mitsuya iria raspar o cabelo e deixar a tatuagem de dragão à mostra. Cara, isso foi foda demais. E muitos de vocês também chegaram às mesmas conclusões. Então, galera, acertamos mais algumas teorias. Com isso, aqui vai um recado para quem ainda não está inscrito. Eu não peço para você se inscrever só porque eu acerto as teorias. Na verdade, eu também erro. E é impossível acertar tudo. Mas eu trago as principais possibilidades do que pode acontecer e com embasamento para as minhas opiniões. Eu explico como eu acho que as coisas podem se desenvolver e trago muitas coisas que o Ken Wakui fala e outras que estão nas entrelinhas. E os inscritos, principalmente a galera que comenta, sempre trazem ótimas observações e contribuem bastante para o meu trabalho. Então você que ainda não está inscrito, assiste a esse vídeo até o final e você vai ver que vale a pena fazer parte dessa comunidade. E se você já estiver convencido, já se inscreve desde agora. Para não esquecer de falar sobre isso, eu vou começar a análise chamando atenção para o termo Bozoku, que foi usado para se referir ao Mitsuya. Esse termo, Bozoku, é uma referência a uma cultura de motoqueiros que surgiu nos anos 70, que costumava personalizar suas motos. No entanto, os japoneses costumam empregar esse termo também para se referir aos integrantes dessas gangues. Basicamente, Tokyo Revengers é um mangá sobre a cultura Bozoku. Aliás, tem um vídeo do canal Pop Nerd com várias curiosidades muito legais sobre Tokyo Revengers, coisas que vocês provavelmente não conhecem. Eu vou deixar esse link na descrição para vocês darem uma olhada depois. Enfim, como nesse capítulo vazaram algumas imagens antes da hora, eu postei um short dando spoiler e comentei: o fato do Mitsuya estar usando o uniforme da Toman pode representar que ele irá voltar para a vida de delinquente e se unirá à gangue do Takemichi. E foi justamente o que aconteceu. O mais interessante é que um inscrito foi além e disse que o Mitsuya faria um discurso na frente de todo mundo. Ele acertou na mosca. Eu fiquei muito chocada com a ousadia do Mitsuya. Caraca, esse capítulo foi bom demais. Agora, com o Mitsuya querendo se unir a Thousand Winters, provavelmente ele vai assumir o papel de conselheiro. E, na minha opinião, ele é realmente o mais indicado para isso. E agora, ninguém precisa mais se preocupar com o uniforme da Thousand Winters. Inclusive, no vídeo passado, eu já tinha falado que não fazia diferença se ele ia entrar pra gangue ou não, porque isso não impedia de confeccionar o uniforme. Mas é claro, estando dentro da gangue, a gente não tem mais dúvidas que aquele pijama da Thousand Winters agora só vai servir como roupa de dormir. Por enquanto, a estrutura da gangue me parece que vai ser a seguinte: Takemichi como líder, Shifuyu como vice-líder e Mitsuya como conselheiro. E agindo como conselheiro, além de consertar o uniforme, Mitsuya também pode sinalizar que o emblema não é muito adequado e até talvez que o nome Thousand Winters é difícil de pronunciar. O Mitsuya também pode sugerir outras pessoas para serem recrutadas, sendo que 4 nomes chamam mais atenção nesse momento, né? Patin, Peian, que durante uma época ele pertenceu à divisão do Mitsuya, Angry e Smiley. E com relação a esses 2 últimos, eu vou me aprofundar daqui a pouco. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e eu falei no vídeo passado, é que o Mitsuya poderia mudar de ideia, e em uma semana foi o que aconteceu. Algumas pessoas podem achar que essa atitude do Mitsuya foi repentina, já que no capítulo passado ele quis honrar o desejo do Draken de se tornar um estilista. Mas a gente também viu que o Mitsuya estava muito mal, magro e com olheiras, etc, né?
Só que reencontrar os amigos, e especialmente ter ouvido do Takemichi que ele tá criando uma gangue para lutar contra o Mike, despertou algo dentro do Mitsuya. A partir desse momento, ele obteve inspiração para fazer o design da roupa, que ele apresentou no concurso, e resolveu raspar a cabeça para mostrar a sua tatuagem de dragão. Isso também é uma forma de honrar o Draken, o outro dragão gêmeo. Até porque o nome do trabalho do Mitsuya é Dragões Gêmeos, e isso é uma referência clara ao Draken. Eu vou pegar de novo o tablet para pegar uma cena e mostrar para vocês uma coisa. Dançando no céu há 2 dragões, ou seja, Mitsuya e Draken. O renomado dragão sobe ao paraíso. Esse é o Draken, porque ele morreu e foi pro paraíso. Continuando. E o outro dragão cai à terra, enfim, lá, buscando por amor. Percebam que esse dragão que desce à terra é o Mitsuya. No início tinham 2 dragões dançando no céu, mas agora o Mitsuya tá largando o dragão que tá no paraíso, que queria que ele fosse um estilista, para descer à terra. Ou seja, isso é uma metáfora que simboliza o Mitsuya abandonando o mundo da moda para voltar a ser um delinquente visando salvar o Mike. Só que isso só é perceptível depois que a gente lê o capítulo inteiro, e principalmente a parte em que o Takemichi fala que o Mitsuya não pertence ao mundo dos delinquentes, mas sim ao mundo da moda. E aí, ao final, a gente vê justamente o Mitsuya deixando esse mundo, que seria o céu, e retornando ao mundo dos delinquentes, que seria a descida do dragão à terra. Isso é algo que está nas entrelinhas, mas eu achei interessante trazer para vocês. O fato do Mitsuya ter recusado o prêmio não significa que ele abandonou o seu sonho de ser um estilista para sempre. É claro que para o mundo da moda do Japão, a atitude do Mitsuya pegou muito mal, e talvez a sua carreira dentro do Japão tenha ido pro saco. Mas também nada impede que ele seja estilista em outro país. Mas enfim, o que eu quero que fique claro é que pode ser que o Mitsuya tenha deixado o seu sonho apenas adormecido por um tempo. Isso porque existe uma outra coisa que é prioridade, e ele precisa resolver nesse momento, que é o Mike. Enquanto não conseguir fazer algo pelo Mike, o Mitsuya não vai conseguir se dedicar de corpo e alma para ser estilista. Ele não consegue se concentrar nisso, ignorando um amigo que precisa de ajuda. O Mitsuya deixou isso bem claro no final do capítulo, ao dizer que um prêmio não é mais importante que um amigo. E aqui vale fazer um paralelo com a atitude do Takemichi no final do arco da Bonten. Ele poderia ter se casado com a Hina, mas ele queria e ainda quer salvar o Mike. E agora o Mitsuya tomou a mesma decisão. Ele abandonou o futuro brilhante como estilista pelo Mike, para ajudar um amigo. E não é qualquer um que faz isso. O Mitsuya é outro personagem que é simplesmente fora de série. Eu já adorava ele, mas agora ele subiu ainda mais no meu conceito. Enfim, eu já vinha falando há alguns vídeos que eu enxergava que o Mitsuya sentia remorso pela morte do Draken. Afinal, ele continuou lutando para salvar o Mike, e o Mitsuya não ajudou o Draken. Ele decidiu seguir o caminho que o próprio Draken aconselhou. Contudo, o Mike ficou maligno e o Draken morreu. A situação mudou. E agora que o Takemichi chamou o Mitsuya para fazer parte da Thousand Winters, ele tem a chance de salvar o Mike. Essa é a prioridade. O sonho de ser um estilista ficou adiado para depois. Mas aí fica a questão, será que vai ter um depois? É que me causa uma certa preocupação ver os personagens renunciando aos seus sonhos, ainda que temporariamente, para voltarem à vida de delinquente, entrando para a gangue do Takemichi para salvar o Mike. Afinal, eles estão arriscando as próprias vidas para fazer isso. Essa mesma preocupação eu tive quando o Shifuyu pediu demissão do pet shop. Só que a forma como Mitsuya decidiu se unir à gangue do Takemichi teve uma carga emocional muito maior. No caso do Shifuyu, ele entrou na loja, pediu demissão e voltou com tudo já resolvido. É claro que foi impactante ver o Shifuyu se demitindo, mas o que o Mitsuya fez foi um estrondo. Ele subiu no palco com o uniforme da Toman, fez discurso, recusou o prêmio e a plateia ficou tão revoltada que começou a jogar coisas nele. O Mitsuya poderia ter feito diferente. Ele poderia até ter aceitado o prêmio, descido do palco e falado: eu ganhei o prêmio, mas eu não quero essa vida pra mim. Eu vou me juntar a vocês. Só que essa atitude não teria o mesmo impacto. A forma que o Mitsuya encontrou para se juntar a Thousand Winters teve uma forte carga dramática.
E isso me preocupa, porque se o Mitsuya acabar morrendo, a gente vai lembrar desse momento do Mitsuya no palco, com a tatuagem de dragão, o uniforme da Toman, deixando para trás o seu sonho de ser estilista. E vai doer mais do que doeria se o Mitsuya tivesse agido de outra forma. E outra coisa que me chamou a atenção foi a fala do Takemichi. O Mitsuya não deveria estar no mundo dos delinquentes. Ele pertence aqui, ao mundo da moda. E ainda teve uma outra frase de um jurado que disse: "Você vai mesmo arruinar o seu futuro fazendo isso?" Dói ouvir esse tipo de coisa. Mas por outro lado, não tem como imaginar a Thousand Winters sem o Mitsuya, né? Enfim, atualmente eu apostaria em 3 personagens com mais risco de morrer nessa reta final. Mas eu penso principalmente no Mitsuya e no Coco. O Coco, né, por conta de uma possível traição ao Mike. E como eu já falei em vídeos anteriores, ele se mostrou insatisfeito com algumas atitudes do líder da Kanto Manji. E já sabemos qual é a reação do Sanzo quando ele descobre que alguém traiu o Mike. Então, nesse momento, os candidatos fortes seriam Mitsuya, Coco e em terceiro lugar estaria o Shifuyu. Com relação ao Shifuyu, eu já desenvolvi essa teoria em outro vídeo. E galera, lembrando que esse é o arco final, então é muito provável que tenha pelo menos mais uma morte dramática. Eu achei que o Ken Wakui não seria capaz de matar o Draken, e claramente eu me enganei. Mas depois da morte do Draken, eu apostaria na morte de mais um personagem querido pelos fãs, e Mitsuya e Shifuyu se enquadram nisso. Tem até uma outra morte que eu não descarto, que é a morte do Mike. Mas para não me alongar muito nesse vídeo, eu vou deixar para falar isso, para me aprofundar sobre isso, em outra oportunidade. Enfim, para finalizar a questão do Mitsuya, eu fiquei muito feliz com esse retorno, principalmente deixando a tatuagem à mostra, homenageando o Draken. Eu queria demais ver isso, demais. Mas ao mesmo tempo, a forma como houve esse retorno, com a abdicação, ainda que temporária, ao sonho de ser estilista, ainda mais tendo toda essa forte carga dramática, isso me piscou um sinal de alerta. E eu espero estar muito errado. E agora eu quero retomar o assunto dos próximos membros, falando especificamente sobre Smiley e Angry e uma possível pista deixada pelo Ken Wakui. Galera, como eu já venho falando nos vídeos, o Ken Wakui costuma dar spoiler no seu Twitter de coisas que irão acontecer no mangá. E ontem, no dia 24 de janeiro, ele postou uma imagem bastante sugestiva, envolvendo 2 personagens que a gente quer ver muito na gangue do Takemichi, que são os irmãos gêmeos Kawata. Na semana passada, o Ken Wakui já tinha feito algo parecido, repostando uma imagem do capítulo 83, em que Mucho e Hakai apareciam conversando. Mas a grande diferença é que no caso do Mucho e Hakai, quando ele colocou a imagem antiga, ele alterou a frase original do mangá e inseriu uma nova frase em um contexto completamente diferente. E a partir disso, começou a gerar a dúvida do que isso poderia significar. O Hakai vai morrer? O Hakai é um espião? Enfim, eu já me estendi sobre esse assunto no vídeo do capítulo 238. Então, se você tiver curiosidade, depois você confere esse vídeo. Mas voltando para essa imagem do Angry e do Smiley, parece que dessa vez o Ken Wakui postou o painel sem alterar as falas originais, que estão no capítulo 126 e tá logo no início do arco da Tenjiku. Só para relembrar o contexto dessa imagem, a Tenjiku começou a caçar a galera da Toman e os gêmeos apareceram atropelando todo mundo da Tenjiku, que estava no caminho. Em seguida, eles chamaram Takemichi e Shifuyu para subirem na garupa da moto e se vingarem da Tenjiku em Yokohama. Ao postar a imagem, o Ken Wakui escreveu o seguinte: "O dia muito esperado está logo na esquina." Se isso não for uma pista de que em breve Angry e Smiley irão se juntar à gangue do Takemichi, eu não sei mais o que é. Conhecendo o Smiley, com certeza ele teria interesse em participar da gangue, e o Angry, que é o irmão bonzinho, iria acabar seguindo o Smiley. Eu gosto bastante da expressão que o Yamagishi usou para definir os gêmeos. Smiley é o demônio que se esconde com um sorriso, e Angry, o anjo que se esconde com a raiva. A participação dos dois na Thousand Winters é muito importante, e na minha opinião, o Angry era o terceiro mais forte da Toman, só perdendo pro Draken e pro Mike. É claro, desde que o Angry tivesse transformado no Ogro Azul. Não sei se vocês lembram, mas quando o Angry virou o Ogro Azul, ele derrotou sozinho os irmãos Haitani,
o Mochi e o Mucho, só perdendo pro Kakucho. E pensando em uma luta contra a Kantomanji, poderia ser interessante ver um duelo de irmãos, gêmeos Kawata contra o irmão Haitani. Muito embora também seria muito interessante ver a revanche do Smile e Mitsuya contra os irmãos Haitani. Eu, pessoalmente, gostaria de saber um pouco mais sobre os irmãos Kawata, e eu torço para que o background desses personagens seja mais explorado agora nesse arco final do mangá. E ao que tudo indica, os gêmeos serão recrutados em breve para Thousand Winters. Só que, galera, voltando à frase do Ken Wakui, ele usou a expressão o dia mais esperado, e isso pode ser algo a mais. Eu imaginei o Smile e o Angry aparecendo na loja de motos, né, que por enquanto é o quartel-general da Thousand Winters, com Peiyan e Patin, e o Smile dizendo: "Vocês não estão esquecendo de chamar ninguém, não?" Ia ser mais irado ainda se eles aparecessem com a Toman em peso, até os figurantes para fazer número. Já pensaram nisso? Será que é isso que significa essa frase do Ken Wakui? Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo e espero que eu tenha te convencido a se inscrever, caso você ainda não tenha feito isso. E lembrando que você me ajuda muito clicando no like, compartilhando o vídeo com algum amigo e deixando comentários. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu peço desculpas em caso de eventual erro de tradução. Eu vou ficando por aqui. Até breve!